Olá, Silvia Coelho Matos. Hoje trazendo um tema assim, que até me pediram. Qual seria a aparência, tanto de idade, roupas, do espírito no plano espiritual? Eu acredito que esse seja um assunto curioso. E o espírito, quando desencarna, ele fica com a mesma aparência no plano espiritual? Ele usa roupas normais? Por exemplo, se morremos velhos, podem nos apresentar em sonhos ou algum médium vendo-os do jeitinho que partiram? Como é que eles ficam? A resposta é parecida com a data para o tempo que o espírito fica no plano espiritual após a morte. Depende muito do espírito. Em termos gerais, esse tempo ele vai depender do despreendimento do ser dos temas da Terra, de como esse espírito levou a sua encarnação no planeta Terra. Se foi uma pessoa muito ligada aos bens materiais, que nunca cuidou de seu espírito, esse processo será mais lento, por conta da conexão de pensamento e vibração com o espírito que ele tem com as coisas terrenas. Agora, caso o espírito consiga contrabalançar as preocupações do nosso planeta com as questões morais e espirituais, na hora de seu desencarne, ele estará mentalmente mais preparado para deixar tudo para trás e seguir no plano espiritual. Não estarão no plano espiritual com os mesmos problemas físicos que ele tinha na Terra. Se eles eram deficientes, se eles precisavam de muletas, bengalas, cadeiras de rodas, eles estarão livres, desde que a sua vida na Terra tenha sido exemplar do bem, né? E essa que seria uma prova, né, das doenças e das dificuldades, quando ele volta para o plano espiritual, ele não tem mais esses problemas, porque a matéria ficou para trás, né? E o espírito dele está inteirinho de novo, pronto de novo. As roupas que eu, por exemplo, tenho evidência, eu descrevo, às vezes, a pessoa com uma roupa e alguém fala assim, nossa, mas essa foi a roupa que ela foi enterrada. Por quê? Porque era a roupa que ela gostava que ela foi enterrada. Mas na espiritualidade, o espírito já estando bem, desprendido das coisas da terra, ele põe a roupa que ele quer, ele usa o cabelo que ele quer, do jeito que ele quer, certo? Porque isso para gente que tem evidência, mas lá eles usam as vestes fluídicas, né? Essas roupas é só para facilitar o nosso reconhecimento. Lá na espiritualidade as roupas são diferentes, são fluídicas. Um exemplo aqui interessante que eu vi no site Letra Espírita, um rapaz que ele se apresenta vestido de motoqueiro, com direito a jaqueta, botas de couro, calça rasgada, acessórios, né, de couro, de taxas, bem. E foi explicado que esse espírito ele se apresenta assim para facilitar ele entrar em becos, em ruas,
em locais onde há grande concentração de dependentes químicos e espíritos que estão em sintonia inferior. E para que ele possa entrar sem problema, né, familiarizar-se com o ambiente, para que tenha sucesso nos resgates de irmãos menos esclarecidos e que precisam de ajuda que ali se fazem presentes. Tá bom. E como é que fica as crianças que morrem muito cedo, né? Umas bebês, outras com 10 anos. Como é que fica? Se morrem crianças, será que elas vão manter essa imagem sempre criança no plano espiritual? Nem sempre. Quando as crianças desencarnam, e com o passar do tempo, ela pode aparecer como adolescente. Então vamos começar a explicar o seguinte. Quando o espírito não for reencarnar brevemente, ele pode adquirir a sua forma adulta. Essa criança pode adquirir a sua forma adulta. Muitas vezes o corpo espiritual cresce no mesmo ritmo que cresceria se estivesse encarnado no corpo material que perdeu. Outras vezes, rapidamente, de acordo com a evolução e a vontade do espírito, justifica porque muitas mães perderam seus filhos na infância e sonham com eles adultos. Outras vezes, mesmo tendo condições de tornar uma forma adulta, às vezes o espírito prefere ficar com a forma infantil. E tem um outro detalhe. Um espírito, ele desencarna durante a infância, na maioria das vezes não faz por essa ser a sua última existência na Terra. E nem porque se trata de um espírito mais adiantado. O que acontece quando as crianças, quando morrem? Como elas vivem no mundo espiritual? Elas voltam a ter um mundo adulto ou elas permanecem como crianças? Então, já ficou claro, né? Que as crianças, de acordo com as instruções do Livro dos Espíritos, né, e também em consonância com o ensino dos mentores espirituais, o espírito da criança não é infantil. Ele é uma reencarnação de espírito que já teve várias existências na Terra ou em outros mundos equivalentes. Então, a gente tem que tomar muita cautela quando a gente fala assim, quando uma criança morreu. Um anjinho morreu e foi para o céu. Muito frequentemente nós ouvimos isso, mas na verdade já é um espírito que já teve outras existências. E por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância para algumas pessoas, né? Essa curta duração da vida da criança, ela pode representar para o espírito que animava o complemento de uma existência anteriormente interrompida. Então, numa outra vida, ela tinha que viver 50 anos e ela viveu 30. Ou ela tinha que viver 50 e ela viveu 5. Então, se ela teria que viver mais 20 anos ou mais, e ela não viveu por alguma circunstância, ela vem e vive apenas o tempo que ela deixou de viver na encarnação anterior, certo? Para os pais, é uma expiação,
é uma provação, é muito doloroso, porque afinal de contas, é uma criança aqui para nós. Então, vocês perceberam, né? A criança vem para resgatar alguns anos que ela deixou de cumprir numa outra vida. Ou, na maioria dos casos, por fatores que não estavam previstos nesse desencarne. Alguma coisa que aconteceu aqui na Terra, mas não tem nada a ver com a programação espiritual, né? Acaba sendo um desencarne prematuro e que não foi objeto dessa programação espiritual, então ela vai ter que voltar para cumprir o tempo que faltava, certo? Como a diminuição do perispírito foi realizada antes dessa encarnação malograda, não convém que o mesmo se desfaça durante o período de espera no além, pois a volta desse espírito em outro corpo vai ser com brevidade e provavelmente na mesma família, através dos mesmos pais. Então, para não desambientá-los, essa criança não toma aquela forma de adulto, mesmo de espírito antigo. Ela mantém-se criança. Existem, se é uma curiosidade de vocês, existem no plano espiritual departamentos e escolas preparados para o acolhimento das crianças desencarnadas até a chegada da nova reencarnação, que poderá ocorrer, sim, na mesma família, se for possível. Nas escolas, continuam aprendendo, estudando e recebendo esclarecimentos espirituais, adaptado à idade e compreensão das crianças. Elas são separadas por faixa de idade. Então, no mundo espiritual, é de importância muito grande a disciplina, ao estudo, a dedicação, a aceitação do desencarne. São temas preferenciais. Um detalhe, as pessoas também, tem muitas pessoas muito apegadas à parte material, que elas vão para o plano espiritual, ou elas resolvem que elas não vão, ou elas vão e voltam. Então, qual é a aparência dessas pessoas, desses espíritos que não estão no mundo espiritual, que estão aqui nos rodeando, passando fluidos, energias? Do mesmo jeito, se no plano espiritual elas tenham alguma doença, alguma deficiência, que elas vão se curando, o espírito volta. Agora, aqui na Terra, se elas desencarnarem, mas elas continuam aqui, se elas são doentes, elas continuam doentes, passando fluidos doentios. Então, quem tem evidência vai ver um espírito sofrido, dolorido, né? Muitas vezes preso à raiva de alguém, ou a bens, a briga, né? De família, de divisão de bens. Então, ela fica aqui e cada vez pior. Então, se ela atender o chamado dos espíritos do bem, né? Que querem ajudá-la, aí sim, aí ela vai para o plano espiritual e pode tomar uma outra forma, uma outra aparência. Eu queria lembrar, quando a gente fala desse tema, eu acho muito interessante. Quando eu entrei, me propus a estudar a espiritualidade, foi quando eu perdi o meu irmão. Foi há 47 anos atrás. Parece que foi ontem.
esse ano, dia 11 de novembro de 2021, estaria comemorando 60 anos de idade. Ele faleceu com 13 anos num acidente de moto, durante o primeiro dia de carnaval em Bebedouro. E naquela época, tentando procurar entender, né, essa partida inesperada, e eu já tinha mediunidade e eu não me interessava, aí eu me interessei e comecei a estudar, porque eu queria entender o que é que tinha acontecido. E nesses 47 anos, né, que ele partiu, eu descobri o seguinte, que ele demorou um bom tempo para começar a se comunicar através da Dona Isabel, e ele sempre vinha para acalmar o meu coração, do meu pai, e a gente passava muito resumidamente, né, para a família, porque ninguém acreditava que isso era possível. E uma coisa interessante é que eu via ele, aquele menino de 13 anos. Só que conforme eu fui trabalhando, fui estudando a mediunidade, fui participando de trabalhos, eu comecei a perceber que ele foi crescendo, né? Como a gente falou lá no início da nossa explanação, ele não era mais aquele menino. Então ele sempre voltava com uma aparência da idade que ele teria hoje, né? E então aquele moço alto, com a jaqueta de couro que eu via, marrom, ele trabalha hoje no socorro de acidentes. E ele vinha várias vezes durante o ano e depois foi espaçando. Agora ele vem sempre no dia do aniversário dele, que vai ser a semana que vem. E como estávamos falando da aparência, é uma coisa que eu reparei, é que nesses anos todos ele foi ficando adulto, parecendo com a idade que ele teria hoje na Terra. Então, pessoal, é muito bom a gente saber, né, que eu não vou, se eu morrer tudo doente, com feridas, quando eu desencarnar, eu vou estar sã, eu não vou precisar de muleta, de cadeira de roda, não vou precisar de mais nada. A minha aparência vai ser sempre aquela que eu sempre quis ter, percebem? Então, sem os exageros, né? Mas eu vou ser daquele jeitinho que eu gostaria de ser. Se eu não gosto de cabelo branco e eu morri de cabelo branco, as pessoas vão me ver com o cabelo castanho, não vão me ver de cabelo branco, porque eu não gostava. Então, as pessoas vão ver exatamente do jeito que eu gostaria de estar. Eu espero que essa lição tenha sido clara, que vocês tenham gostado. Eu queria que Deus os abençoasse, os protegesse, e que a gente possa, né, estar sempre orando e vigiando, procurando fazer o bem, procurando auxiliar as pessoas, porque a nossa mala, para que a gente consiga chegar lá no mundo espiritual com a nossa mala cheia de coisas boas, a gente tem que plantar aqui na terra as coisas boas. Boas atitudes, né? Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Curta,
faça a sua inscrição, compartilhe com os seus amigos e um beijo no seu coração. Até mais.